você quer mudança se você vive a mesma coisa? É assim, não é? Nosso irmão Fabrício acabou de contar sobre essa experiência, né, irmãos? Amém, irmãos? Aí você quer mudança, você quer que Deus mude, mas vivendo as mesmas coisas, pegando o mesmo ônibus que vai para o centro, na mesma linha, vai ver as mesmas casas, não vai mudar nada. Portanto, mude as suas atitudes, porque você vai ver mudança na sua vida. Amém. Diga graças a Deus. É certo? Em nome de Jesus Cristo. Porque as coisas de Deus, irmão, elas são reais. O mundo espiritual está em ação. E as coisas de Deus quer melhorar muito mais para as pessoas. Mas as pessoas, irmãos, estão muito físico, muito na carne, muito nas coisas sencillas. De graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu estava aqui descansando aqui embaixo, irmãos. Amém? Porque aqui eu fui estudando aqui embaixo, tá certo? Eu estava estudando a Bíblia, estudando aqui, né? Aí me deu aquela sonolência. Eu só vou deitar um pouquinho aqui. Que tem umas almofadas aqui, ó. Me deitei um pouco. E ali adormeci. De graças a Deus. Graças a Deus. Mas quando de repente, irmãos, desce uma pessoa aqui, abre esse portãozinho aqui, desce por as escadas e vai até lá onde eu estou, irmãos, e pega a almofada. Você não acredita, não? Deixa eu falar, desce pega a almofada, cai na minha cabeça e faz assim. Não disse nada, foi só assim. E eu entendi que ele estava dizendo: tá bom, se levanta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você acredita nisso ou não? Glória a Deus. Isso não foi um sonho, não, meu irmão. Isso não é um sonho, não, porque as pessoas pensam que Deus, Ele não se materializa através de aquilo que Ele quer, ou toma formas. E para você ver, interessante que eu estava lá em cima, a gente faz um almoço, que às vezes eu ajudo ela, eu estava ajudando ela, e eu tinha uma pregação. O celular estava ligado, tinha uma pregação, e na pregação falava justamente de anjo, não é? A pregação falava de anjo, como Deus usava os anjos. Já pensou? E pronto, acabou, saiu. Tá, show depois. Aí aconteceu isso, né? O anjo chegou assim para mim. Amém, igreja? Amém. Ele tomou a forma de Caleb. Tá certo? Porque eu estava vendo Caleb. Ele tomou a forma de Caleb. O anjo tomou a forma de Caleb. Foi lá embaixo e. Tá certo? E não foi Caleb, porque ele sabe, irmão. Quando eu estou descansando, quando eu estou descansando, quando eu estiver descansando, ou estiver meditando na Bíblia, nem vinha me atrapalhar. Não é, Rebeca? Já sabe. Eu fico bravo. Em nome de Jesus. Eu já sou bravo. Peço Deus do inferno. Aí, mas. E é isso, irmão. Deus quer que os povos desperte. Amém. Glória a Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Uma coisa também tem que se despertar. Irmãos, eu tinha prometido aos irmãos que a gente ia encerrar aquela fase de estudos sobre o conselho de Deus, e eu queria um pouco da atenção dos irmãos, para que a gente possa, irmãos, concluir essa mensagem, essa fase, porque é de sua importância que você escute isso. Tá certo? Nessa família, tá certo? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Amém? Conserva de Deus, parte 4. Irmãos. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga assim comigo: conservando
a identidade. Só algumas pessoas, deixa eu ficar com preguiça, vamos lá? Conservando a identidade. Certo? Amém? Acabaram as irmãs de cantar que eu sou o Pai. Amém? E a gente tem essa identidade. E essa identidade tem que ser conservada. Por isso que eu quero ler com você aqui no versículo 10, que diz assim: mas pela graça de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que? E a sua graça me foi o que? Concedida. Somente essa parte aqui eu não quero nem ir mais adiante, mas o que eu quero frisar aqui é essa afirmação do apóstolo Paulo, que ele disse: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amém, igreja? Amém. Porque, olha para cá, porque, irmãos, acontece um fator, irmãos, muito, assim, muito terrível, que é a respeito da identidade de quem a pessoa é em Cristo. Tá certo? E essa identidade que nós temos em Cristo tem que ser conservada. Tá certo? O apóstolo Paulo, como sabedor disso, ele disse algo, irmãos, aqui, que logo de primeira causava escândalo em quem ouvisse, porque essa frase aqui, meu irmão, essa parte dessa frase aqui é uma prerrogativa que é dada a Deus. Mas ele disse, aí ele colocou a graça, ele disse: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Diga assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é o que alguém diz que você é. Não é o que a mídia diz. Não é o que o sistema diz. E nem aquilo que você pensa que você é. A gente tem que ser o que a Bíblia diz que a gente somos. Não é nem que seremos, é que somos. Essa identidade tem que ser conservada. Mas existe, irmãos, uma luta, existe um ataque, existe uma crise, na verdade, existe uma crise de identidade. Tá certo? Uma crise de identidade. É isso daqui, é um ponto na vida do ser humano, irmãos. E quando eu digo ser humano cristão, que é muito importante que você tem que aprender isso. Porque existe uma crise. Tá certo? Existe uma crise de uma identidade. E isso é interior. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa, e muitas das vezes aquilo que a Bíblia diz ao respeito da pessoa ou das pessoas não se cumpre na vida da pessoa. Você lê na Bíblia, mas quando você olha para você, você não vê isso em você. Aí começa uma crise interior. Você vê se cumprir na vida de pessoas e não vê se cumprir na sua vida. Você está entendendo? Concernente a curas, milagres, essas coisas, a pessoa vê e às vezes pensa:
na nossa e vê se cumprindo na Bíblia e não vê se cumprindo na vida da pessoa. Aí isso, muitas das vezes, causa uma crise interior dentro da pessoa. Uma pessoa sendo curada ali agora e você não vê essa cura acontecendo na sua vida. E isso, muitas das vezes, acontece uma crise interior de identidade. Isso é muito terrível. Mas o apóstolo Paulo sabia que essas coisas, ele disse: pela graça de Deus que me é dada, eu sou o que sou. Eu não tenho crise interior em mim. Eu não tenho crise de identidade. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sei que eu sou em Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Olha para cá. Existe um fator na vida das pessoas, e quando a pessoa pensa que está pronto, ele não está. E às vezes a pessoa pensa que não está pronto, aí ele está. Quando Moisés pensava que não estava pronto para voltar ao Egito, Deus disse: você está pronto. Ele disse: Senhor, eu não estou pronto não. Até apesar de novo que eu sou, eu perdi tudo aquilo. Aí o Senhor disse: você está pronto agora. Porque enquanto ele estava estudando todas as artes de tudo que se dizia no Egito para ser um possível faraó no futuro, um comandante, um estadista, mas quando, irmãos, ele estava naquele tempo no Egito, ou no deserto, Deus Pai chama ele e ele disse: eu não estou pronto. Aí o Senhor disse: você está pronto agora. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque quando o homem pensa que está pronto, ele não está pronto. E muitas das vezes a gente pensa que não estamos prontos, ao Senhor diz: agora você está pronto. Amém. Amém. Que coisa terrível, né? É um mundo. Porque Deus anda na contramão desses apodrecidos. Aleluia. E essas crises interiores, irmãos, ela atribula a vida das pessoas de uma forma que a pessoa, irmã Jéssica e os demais irmãos aqui, perde a fé. Porque essas crises causam dúvida. E quando causa dúvida, a pessoa perde fé. E quando a pessoa perde fé, perde de ver as coisas de Deus acontecendo na vida. É verdade. Isso é muito terrível. É desse Isso é muito terrível. Por isso que você tem que conservar a sua identidade de quem você é. Amém. Porque os impactos da vida estão aí. Que impactam na nossa porta todo dia. Não é? E muitas das vezes, por falta, vou pegar, por falta de discernimento, a pessoa vai e abre a porta. E aquilo entra e bagunça com a vida da pessoa. Os irmãos estão entendendo? Amém. Sim ou não? Amém. E às vezes, irmão, você tem discernimento, vê aquilo ali, mas mesmo assim você permite. É outro sistema. E mesmo às vezes você tem discernimento e não permite, a Deus permite. E agora? Você permite porque não tem discernimento? Às vezes tem discernimento, mas você mesmo assim permite. E às vezes não permite. E às vezes o próprio Deus se permite. Porque a fé que não é provada não cresce. Não cresce. Agora, a fé que não é provada não pode crescer. Não pode crescer? Não, meu irmão. Agora, o que você tem que fazer? É você ter que conservar a sua identidade em quem você é. Amém. Amém. Se a Bíblia diz que nós não somos, irmãos, mais atribulados, ou seja, mais pecador, e
E se eu for dizer que eu sou pecador, eu estou discutindo a Bíblia. Porque a Bíblia não mostra mais a gente como pecador, mostra a gente como que foi redimidos. Está certo, irmão? Pecado pode acontecer, mas nós não somos mais pecadores. Porque o médico, irmãos, ele é médico enquanto ele está exercendo a medicina. Depois que ele não é mais médico, você parar de exercer a medicina, não é mais médico mais. Esse camarada é médico. Ele era médico, era médico. E parou, não é mais médico. Não é. O mercante, ele é mercante até quando ele exerce na profissão. Depois ele deixa de ser mercante, aquele cara é mercante bom, irmão. Aí deixa para a função. Do mesmo jeito era pecado. A gente era pecador enquanto vivia na prática do pecado. Mas nós deixamos o pecado. Entendeu? Aí você não tem que conservar a sua identidade. Aleluia. É foda, não é? Mas isso, meu irmão, causa uma controvérsia dentro da pessoa, porque muitas vezes está acontecendo algo na minha vida que a Bíblia está sendo contrária. E se você não tiver uma posição, meu irmão, você vai se fraquejar na fé e vai pensar que a Bíblia é mentirosa. Mas mentirosa a Bíblia não é. A Bíblia diz: seja como um mentiroso que Deus sempre é da Bíblia. Amém. Mas ainda, irmão, você tem que se segurar na sua identidade. Ser forte não é, ser forte demais. Isaías 53, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados. Aí, ou você toma essa identidade na hora do embate, ou senão você vai fraquejar na fé. E graças a Deus, graças a Deus, porque existem médicos e cirurgiões. Para quem está com pouca fé. Se não fosse assim, você é legal. Mas tem coisa, meu irmão, que só Jesus é quem pode fazer um milagre. A Bíblia diz que aquela mulher, irmãos, ela gastou todos os seus haveres para ter de ponto em ponto, e por meio dele foi curado. Mas um dia eu ia passando, alguém, a pessoa não dava muita fé. Mas aquela mulher ouviu que Jesus podia mudar a sua vida. Aí ela mudou a sua rota. Olha para cá, ela não pegou o ônibus para ir no centro, ela mudou a sua rota. A rota da vida dela agora foi buscar Jesus. E disse: se apenas eu tocar, eu serei curada. Aí tocou, o milagre aconteceu. Aí Jesus disse: alguém me tocou. Aí o discípulo disse: a gente toca tudo direto, né? Todo mundo me toca, não acontece nada. Porque os toques que vocês estão me tocando não é um toque de fé. Aleluia. Você tem que se posicionar na identidade que Jesus me trouxe agora. Você tem que conservar isso. Porque se não conservar, se não entrar na conserva de Deus, você não perde. E perde muito. Meu Deus. E falta tempo para eu falar aqui que não vai dar para terminar. Porque, irmãos, isso daqui que eu estou falando a vocês, isso é uma bomba nuclear. Porque isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a palavra de um político demagogo, não. Que promete, mas não cumpre. E às vezes cumpre algumas partes, não cumpre outra. Mas a palavra de Deus, meu irmão, ela é toda poderosa. Ela se cumpre, meu irmão. E lá, às vezes, levanta a mão e deu glória para Jesus. Vamos ter aqui também a aplicação de Jesus para você entender uma coisa ali. Mateus capítulo 4. Olha que explosão de glória. Mateus capítulo 4. E não perca isso. Mateus capítulo 4. A gente vai ler 3 versículos.
nós vamos ver o versículo 6, no versículo 3, versículo 6 e o versículo 9. 3, 6, 9. Tudo isso. Liga, não liga essa também. 3, 3. Não liga. Exatamente, foi o que eu me dizia agora. Acho que foi. Hã? Pode ler. Versículo 3. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. 6. Sabe daí, disse ele, já que é o filho de Deus, porque as Escrituras declaram: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o proteger em todos os seus caminhos, e eles o apoiarão com suas mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Mas olha o versículo 9. Vá. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Versículo 9. Vai. As Escrituras ordenam: adore somente ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Versículo 9. Lê a tradução, por favor. Aquele é uma tradução muito sugestiva. Eu vi outra tradução, por favor. Versículo 3. Rápido. Chegando-se a ele, pecador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vai. Versículo 6 e versículo 9. Olha para cá. Versículo 6 e versículo 9. Que ele está propondo algo. Mas na verdade, aqui ele está falando a respeito de que, na verdade, tem uma identidade. E porque ele viria como filho de Deus, e agora ele está propondo identidade a ele. Se tu és o filho de Deus, entendeu? Aí no segundo versículo ele fala da mesma forma: se tu és o filho de Deus. Já no 9, lê agora. Eu disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora ele está cá, presta atenção. Qual é o tema que eu falei aqui? Conservar a identidade. Aí, meu irmão, o diabo chegou e foi fazer esse ataque a Jesus, porque ele foi para ser tentado, ele foi sair esse ataque, e por 2 vezes ele disse: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, não precisa dizer mais nada. Muito bem. Amém? Amém. Agora o que acontece? Acontece que Jesus nem cede da primeira e nem cede da segunda. No terceiro aqui, o que é que ele vai fazer? No terceiro ponto aqui, viu que Jesus não cedeu, que Jesus conservou a sua identidade de filho de Deus. Você está ouvindo aqui? E não precisou mostrar para Satanás, mas conservou a sua identidade. Agora o que é que ele faz? Não deu certo na segunda e nem deu na outra. Ele pegou agora, irmãos, e jogou, meu irmão, todas as cartas agora. Olha para cá. Tudo que ele tinha agora, ele jogou ali para Jesus. Porque isso acontece quando, irmãos, a gente conserva a nossa identidade. E o diabo sabe que você conserva a identidade dele. Aí o que é que ele faz? Ele diz: meu amigo, não tem jeito não. Aí ele vai jogar todas as cartas que puder. Aí ele pegou tudo e disse assim: tudo isso que eu tenho, eu te dou. Tudo. Porque o diabo faz isso. Quando ele vê que você não segue, aí ele vai bolar alguma coisa para que você ceda. Aí jogou tudo. Aí Jesus continuou conservando a sua identidade. Identidade de quê agora? Entendeu? Primeiro
guarda, ela não vai crescer. Você pode dizer amém? Amém. Mateus capítulo 6, versículo 23. Vai rápido, bem rápido. 6, 23 de Mateus. Se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será 25. 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber. 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Disseram o vosso Pai Celestial, bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Versículo mais terrível, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pare para cá, olhe para cá e preste atenção. Irmãos, esse versículo causou curiosidade de tanto tempo, tantos anos na minha vida. E a gente muitas vezes parece não entender, mas não entende ele de verdade na sua profundidade. E quando diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, ela buscar em qual lugar? Qual lugar? Sim, irmão. Primeiro lugar, isso não foi cá, o senhor voltou cá, né? Pensando no céu da igreja. Buscar o reino de Deus, você não está, qual é cá? Primeiro lugar. E a gente muitas vezes fica se batendo. Irmãos, eu ouvi uma pregação. Depois de tanto tempo eu ouvi uma pregação. E a minha mente se abriu de um jeito. A minha mente se abriu, não, meu entendimento se abriu para fora. Meu entendimento se abriu, mas que coisa terrível, não é que é verdade. E ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Mas ele está falando de que essas coisas? Ele disse: não se inquietem, mas se entender por comida e bebida. As duas coisas principais da vida, que é vital para a vida do ser humano. Ainda algumas demais coisas, porque na verdade a gente está falando só disso. Mas ele está dizendo em tudo da nossa vida. Amém. Porque comida e bebida, meu irmão, é o carro-chefe das demais coisas, não é? Você pode ter o que quiser, mas se não tiver comida, não tiver bebida, já é. Portanto, a base é isso. Aí ele agora vem e coloca em primeiro lugar e diz assim: mas buscais o reino de Deus e a sua justiça. E isso em primeiro lugar. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Porque ele sabe que os diretos buscam todas essas coisas, mas não os santos. Aí, meu irmão, olha para cá. Aí, se ele manda a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que na verdade é o reino de Deus. E o que na verdade é a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Para que a gente possa buscar em primeiro lugar. A gente tem que entender isso, porque aqui está o ponto-chave necessário para a nossa caminhada. A gente tem que entender de verdade o que é reino de Deus e o que é justiça. Entendeu? E eu queria, nesse pouco minuto, irmãos, ler algo aqui para os irmãos, Romanos. Vamos ver o que é a justiça de Deus. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, bem rápido, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém, Deus? Olha para cá, atenção. Visto que a justiça de Deus se descobre ou se revela no Evangelho. Olha para cá. Ele disse que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu estou começando pela justiça. E ele disse que a justiça, onde é que se descobre a justiça? No Evangelho. Pela fé. Quando é o irmão no Evangelho. No Evangelho.
Amém, irmão? Portanto, irmão, quer saber o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Amém? Ou não amém? Amém, irmãos? Amém. A justiça, quer saber o que é a justiça de Deus? Quer saber o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus se descobre no Evangelho. E ele disse que a gente tem que buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. Mas o que é a justiça? E a justiça de Deus? Quem entendeu o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus se descobre aqui. Vamos ler? Vamos ler mais? Vamos ler mais. Mateus capítulo 3, versículo 14. 3,14 Mateus, bem rápido. 3,14 Mateus. 3,14. Vai. E 15, vai. Ai, João, opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? 15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Olha pra cá, olha pra cá. Jesus apareceu. Foi lá querendo ser batizado. João disse: não, eu preciso ser batizado porque como é que vem a mim? Como é que o menor vai batizar o maior? Aí Jesus diz: pai. Depois de uma conversa, Jesus disse: João, deixa eu ser batizado. Porque nos convém, olha pra cá que está no plural, nos convém cumprir toda a justiça. Logo vai o entendimento. Ele vai dizer o quê? Que convém eu ser batizado e tu também. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse: nos convém cumprir toda a justiça. Ele disse: nos convém cumprir toda a justiça. Convém que tu me batizes. E convém que eu seja batizado. Quer dizer, tu tem que cumprir a justiça de Deus me batizando. E eu tenho que cumprir a justiça de Deus sendo batizado. Está vendo que a justiça de Deus se descobre no Evangelho? O que é a justiça de Deus? Hein? O que é a justiça de Deus? Você está falando aqui, só que está embutida. Mas ele está dizendo assim: nos convém cumprir toda a justiça. Você tem que cumprir a justiça batizando. E eu tenho que cumprir a justiça sendo batizado. Mas vamos lá, João 6,38. João 6,38, bem rápido. João 6,38. O que é a justiça de Deus? Fazer a vontade de Deus. 4, capítulo 4 de João ainda, versículo 33, 34. 4,34 de João ainda, vai. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele disse a João que convém cumprir toda a justiça. Ele está dizendo a Jesus aqui. Isso é uma pergunta de retórica. Não responda não, para você não responder certo nem errado. O que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Não é aqui o Evangelho que se descobre, apenas vamos descobrir o que é a justiça de Deus. Lucas 22. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Rápido, eles irmãos. Dizendo: Pai, se queres, faça de mim este caso. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E qual é a justiça de Deus? Não responda. Pergunta de retórica. O que é a justiça de Deus? Ele manda a gente buscar a justiça de Deus. Aí a gente tem que saber que justiça é essa. Amém, igreja? Amém. Agora para ficar mais claro do que o dia com dois sol, João, vamos para João, capítulo 5. João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouso assim, julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Você entendeu aí? Amém. Você entendeu o que é a justiça de Deus? Amém. Olha para cá. Os irmãos entenderam o que é a justiça de Deus? Agora eu vou perguntar para os irmãos responder. O que é a justiça de Deus? Fazer a vontade de Deus. O que é a justiça de Deus? Fazer a vontade de Deus. Jesus disse: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Mas minha justiça é o quê? Fazer a vontade de Deus. Não, leia, por favor, leia.
Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O meu juízo é justo, porque não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Amém, igreja? Portanto, a justiça de Deus é a vontade de Deus. Aleluia. Amém? Nós praticamos a vontade de Deus. Preste atenção, olhe para cá, preste atenção. Quando se pratica a vontade de Deus, se pratica na justiça de Deus. Amém. É se pôr do lado de Deus. Quando você se põe do lado de Deus, você está praticando a justiça de Deus. Aleluia. Não é se pôr do lado de pessoas, de causas, é de Deus. Aleluia. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Vamos, olha para cá, presta atenção. Irmãos, a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Mas só o que acontece, que na verdade o que acontece, é que a gente começa a reconhecer Deus, o Jesus, como Senhor e Salvador. Vai passando os dias, como até o Tiago falou aqui, vai passando os dias e muitas vezes a gente continua reconhecendo Ele como Salvador. Quem é o teu Salvador? Meu Salvador é Jesus. Mas acontece que a pessoa deixa de reconhecer Ele como Senhor. Viu? Olha pra cá, isso é muito sério, viu? Deixa de reconhecer Ele como Senhor e passa a ser o Senhor da sua vida. Amém. Faz o que quer. Vem para a igreja no dia que quer, faz o que quer em todas as situações, e é como ele disse. E depois fica perguntando ao Senhor porque as coisas não erraram. Por quê? As coisas não erraram. Por quê? Porque a pessoa deixou de fazer a vontade de Deus e foi fazer a sua vontade. Ele deixou de ser servo e agora ele é Senhor da sua vida. Mas ainda continua dizendo que Jesus é o Salvador. Mas esquece que ele também é Senhor. Amém. Glória a Deus. Você entende? Ele deixa de praticar a justiça. Ele deixa de praticar. Como é que deixa de praticar a justiça? Deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria. Deus está dizendo, Deus está falando, mas a pessoa anda pelos seus passos, faz o que quer da vida. Aí, meu irmão, onde é que se cumpre isso? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Me diga uma coisa: quem é que manda? É o pai ou é o filho? A pessoa está tomando lugar do pai, porque eu ainda não vivi esses dias. Porque esses dias, olha para cá, esses dias é o dia do sistema. O pai diz uma coisa e o filho não quer obedecer. É assim, não é? Do mesmo jeito é o crente de Deus. Viu? Tá certo? Deus diz uma coisa, mas ele quer outra. Deus diz: não vai, rapaz, tu vai quebrar tua perna naquele jogo. Mas eu vou, porque quem anda comigo sou eu. Rapaz, não faz isso, não, tá errado. Aí o cara: eu vou. Por quê? Porque o pai está dizendo que não faça, mas ele faz. Por quê? Porque ele é Senhor agora na sua vida. Ele não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não está brigando por isso. Aí a pessoa pensa que, aí, meu irmão, começa assim, meu irmão, as lutas interiores. E ele começa a ver coisas que acontecem na vida de pessoas da Bíblia e até que não acontece na vida dele. Por quê? Porque ele não está primando, ele não está botando Deus em primeiro lugar. Faz tudo e depois consulta Deus por outro. Você entendeu, meu irmão? Faz todos os projetos da sua vida e consulta Deus por outro. Você está entendendo, irmão? Se aquela mulher com fluxo de sangue, irmão, conhecesse Jesus há mais tempo, a causa dela já tinha sido sanada. Mas ela foi a vários lugares. Por quê? Porque na verdade, irmãos, a pessoa é Senhor da sua vida. E não para para dizer: Senhor, qual é a tua vontade nesse negócio? Amém. E tem uma coisa, irmão, porque perguntar uma coisa, agora a resposta às vezes é imediata.
e às vezes não vem imediato. Meu Deus. Viu, meu irmão? Aí o que acontece? A Bíblia diz que ele conservará em paz aquele cujo o propósito está nele, porque confia nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não desvie do teu próprio entendimento. Isso não dá errado. Caramba, está aqui no que é cara. E o reino de Deus aqui é mais terrível ainda. Eu falo da justiça. Irmãos, tem que parar com esse negócio. Você não pode ser senhor da sua vida, vai dar errado. A gente tem que ter ele como Salvador e como Senhor. Só como Salvador não dá. Porque a gente pensa que ele salva rebelde, não salva rebelde. A Bíblia diz que Deus não tem filho desobediente. Os filhos da desobediência é quem está lá fora. Você entra para poder dar a obediência de Deus, ou você é o filho das desobediências, não de Deus. Isso é muito terrível, meu irmão. E a gente tem que ponderar essas coisas. Tá certo, não? Para a gente fazer isso. Amém ou não amém? É porque eu estava com esse tá pronto, não está nada, meu irmão. Deus está te apontando. Quando você pensar que não está pronto, aí Jesus vai dizer assim: agora você está pronto para fazer a minha vontade. Justiça de Deus. Não, eu vou levar só um minuto. Eu posso terminar aqui para falar sobre o rei de Deus? Alguém só um pouquinho? Agora vamos falar o rei. Irmão, eu estou falando uma coisa muito espiritual. Se você ficar aí por cima, você vai pegar. Vamos falar do rei? Vamos falar. Buscar em primeiro lugar o meu rei e as suas. Vamos lá, vamos ver aqui bem rápido. Rei, vamos lá, rei. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 17. 4:17. Bem rápido agora. 4:17. A gente terminar. Mateus 4:17. Leia. Daí em diante, Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Muito bem. Leia o 3:2 agora, capítulo 3:2. Seu assunto constante era: abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. Olha para cá. Quem está falando agora aí? Quem está falando? Quem está falando isso? João Batista. João Batista, olha para cá. Primeiro, era Jesus. Ele começou a pregar e começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, antes de Jesus pregar, quem começou a pregar foi João Batista. E a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Agora para cá, porque aqui o reino dos céus, ele não está dizendo assim, o reino dos céus. Ele não está falando singular, ele está falando plural. Reino dos céus. Logo, ele está falando não só do céu, ele está falando de outros céus. Amém. No caso, 3 céus. Arrepender, está aí ou não está? Está no plural ou não está? Lê de novo, está no plural ou não está? Lê de novo. Seu assunto constante era: abandonem os seus pecados e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. Reino dos céus. Bote isso na sua cabeça. Ele está falando reino do céu, não. Porque parece que o cavaleiro não é o cavaleiro, o reino do céu. Aí pensa que é só o céu. Não é. Ele está falando reino dos céus. O que é isso? O que Jesus está falando? O que Jesus, quando ele diz assim: buscar o reino do céu em primeiro lugar. Vamos lá, Lucas 22, 42. 22, 42. Bem rápido. Não, Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Que? 17, 20 Lucas. Um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não
falou ali, rei dos céus. Mas aqui não é rei dos céus, é rei de Deus. E há uma diferença que milhões de quilômetros ministrando que ele é rei do céu e rei de Deus. E isso a gente tem que entender. Rei dos céus e rei de Deus. Rei dos céus e rei de Deus. O rei dos céus é o rei presente que está operando agora. O rei dos céus é quando Deus implantar o reino aqui. Que uma parte dele vai ser reino milenar. É o reino de Deus. Mas o reino dos céus é o reino que está presente agora. Jesus Cristo veio trazer e disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém. E está no plural. O que é que ele está dizendo para o reino dos céus? Olha para cá, olha para cá. O que é que ele está dizendo para o reino dos céus? O que é que Jesus estava dizendo? Reino dos céus. Ele veio restabelecer o reino dos céus. Na verdade, ele veio consertar. Ele veio trazer de volta o reino dos céus para vir para a terra. Você entende isso? Como assim, pastor? Dos céus. Não é do céu lá onde Deus está, é dos céus. Ele veio restaurar primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Porque esses céus não foram corrompidos quando houve a queda do homem e Satanás desceu e veio aqui e bagunçou. Aqui os céus. O primeiro céu e o segundo céu foi bagunçado por Satanás. Olha para cá, olha para cá, deixa eu vir lá, olha para cá, olha para cá. Esse reino foi bagunçado, tá certo? Porque Satanás tentou o homem caiu, foi entregue, tá certo? Por isso que Jesus, quando veio falar com Pedro, seu Deus, que eu vos entrego as chaves dos céus. Por quê? Porque esse céu aqui foi bagunçado. Tá certo? Satanás bagunçou. Quando Jesus disse: é chegada a vós o reino dos céus, ele está dizendo assim: eu vim organizar o reino dos céus. O homem perdeu. E quando o homem perdeu, irmão, ele colocou todos esses males nesse céu. E nesses céus, aqui, e nós habitamos aqui. Aleluia! Aí por isso que entrou todas essas desgraças. E você pensar em todas essas desgraças. Por isso que quando Jesus chegou, ele inaugurou aqui o reino dos céus. Ele disse assim: eu vim restabelecer, eu vim consertar, eu vim ajeitar o reino dos céus. E todos aqueles que entendem, eles entram nesse reino o mais rápido possível. Você está entendendo? Porque o reino que existia, meu irmão, não tinha nada ruim. Tinha? Não tinha nada ruim, não. A Bíblia diz que Deus não criou a terra para ser vazia. Você está entendendo? Aí ele criou, Jesus, não sei o quê. Entendeu? Porque a Bíblia diz que no livro de Apocalipse, o primeiro céu e a terra passaram, e eis que passam. E esse reino que Jesus restaurou aqui, que é o reino dos céus, é esse reino dos céus, não, que o diabo luta para que a pessoa não acredite que Jesus veio restaurar. Por isso que quando a mulher tocou, eu esqueci assim, mas a mulher tocou diferente. Amém ou amém? E esse, aí Jesus chega agora, olha para cá, Jesus chega agora, começa a restaurar esse reino. Tá certo? Aí, meu irmão, vamos ler mais aqui, vamos. Vamos ver para o entendimento desse. Mais aí. Capítulo 4, João. Vai. Capítulo 4, João. 4:13. Sim. Rápido. Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a descer depois de beber esta água. Vamos continuar? Não, uma tradução mais contemporânea nossa aqui, para que pode entender melhor. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará descer. Amém? Amém ou amém? Só isso? Vá.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar. Olha pra cá, eu comecei a dizer aqui, no começo da fala, a respeito dessas guerras interiores. Você está entendendo? Ele disse que esse reino que Deus vai estabelecer não é um reino visível. O reino de Deus não é um reino visível. E ele vai estabelecer de uma vez. Só que Jesus não trouxe o reino de Deus, ele trouxe o reino dos céus. E para entrar nesse reino de Deus, a gente não começa entrando no reino dos céus. Para chegar até o reino de Deus, porque vai ser estabelecido de uma vez. Mas para a gente chegar lá, a gente passa a ter um reino dos céus. Amém? Ao reino dos céus, para que a gente possa entender e trocar em miúdo. Jesus chega para a mulher e diz: mulher, aquele que tomar dessa água, volta a descer, mas aquele que tomar da água que eu der, ou seja, o reino que eu vim restabelecer, ele vai trazer uma fonte. E essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Porque esses mundos interiores, irmãos, que a pessoa tem, essa vida de falta de identidade, é tudo dentro. E se a pessoa não se resolve por dentro, nunca vai se resolver por fora. Aquela mulher, meu irmão, resolveu a sua vida quando ela bebeu da água. Quando ela bebeu da água, ela começou a querer assim: rapaz, eu sei que é profeta, revelasse a minha vida. As coisas daquela mulher começou a ser mudadas, porque Deus, ele vai mudando de dentro para fora, para que aquilo, para que aquilo que a gente venha falar, que vem de dentro, não contamine mais o que está dentro. É tudo isso que eu estava dizendo a você está entendendo? Que até o Fabrício falou aqui, você está entendendo? Está pegando o fio da meada? Tá ou não está? Aí você, ou você se conserva nessa identidade daquilo que você recebeu por dentro e já foi mudado, já foi transformado, ou você pega essa identidade. Você entendeu agora? E começa a refletir, como ele está dizendo assim: no começo é tal, busca, ora, fala, prega, diz, aí não se conserva aí, começa a perder a identidade, aí logo fracassa na fé, aí para ver milagre é difícil, para entender milagre é difícil, para ver anjo é difícil, para ver o movimento de Deus é difícil, as coisas se tornam difíceis, sabe por quê? Porque ele está perdendo a identidade interior dele e há uma briga interior. Aleluia. Glória a Deus. Você entende aí? Amém. E você entende o reino dos céus restaurado na vida do homem? Aleluia. Capítulo 7 de João aqui ainda, para encerrar. Quase no 7 vezes. Isso é só para te abençoar. Capítulo 7. Lasuri Kalashai. Versículo 38. Leia, por favor. 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu reino. Olha para cá. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva Aleluia. fluirão do seu interior. E não é coisa morta, não, viu, meu irmão? É coisa viva. Não é açude de água parada, é um rio. E esse rio, a tendência desse rio é crescer e levar tudo que tem pela frente. O rio, quando vem enchendo, meu irmão, o que é de água, o que é de garranço, o que é de coisa suja, esse rio poderoso vai levando. Ele vai e não fica nada na frente. Porque o que Jesus quer fazer na tua vida é que você conserve o interior. A sua integridade, né? Integridade. Identidade interior. Que o diabo quer arrancar da vida das pessoas. O diabo quer arrancar da vida dos crentes. Para que os crentes sejam crente nominal. Amém, igreja? Crente fariseu. Crente que não acredita de verdade na palavra.
Aleluia. Restauração, restituição. O que o diabo fez na vida das pessoas, olha para cá. O que mais Jesus fez naquele tempo foi o que? Diga aí. Qual foi a maior ação que Jesus fez? Direto. Milagre de cura. Cura, meu irmão. Fala a Bíblia. Cura, ressurreição de mortos. Transformou a vida uma vez. Depois, duas vezes. Calmou a tempestade 2 vezes. Mas cura, milagre, meu irmão. A Bíblia diz que foram os bons. Era tanto. A Bíblia diz que as pessoas traziam, meu irmão, de Cafarnaum, das regiões simplesinhas, todos, paralítico, aleijado, surdo, leproso. Era cura todo dia, meu irmão. O que o diabo tem fazer na vida das pessoas, oprimir as pessoas. Jesus Cristo levantava os oprimidos, meu irmão. Dava vista ao cego. O que ele fez aqui foi milagre. Ele veio restaurar o que o homem tinha perdido. A sua saúde física. Levanta a tua mão da glória para Jesus. O reino caído. Jesus Cristo diz: eu vim trazer o reino dos céus. Eu trazendo lá no céu não existe bagaceira nenhuma. Lá onde meu pai está, eu vim trazer de volta para vocês, até que o reino de Deus seja restaurado de uma vez por todas. Aí você escute o que o Espírito diz. Aí você, meu irmão, paga em várias portas e sempre deixa a porta principal que chama Jesus Cristo bater no mundo. Quer que eu diga de novo? Quer que eu diga de novo? Você vai em várias portas, mas a porta chamada Jesus Cristo você deixa bater no mundo. Portanto, por último, vai ser o que você vai receber. Joga tudo de lado e bata na porta dele. Porque a Bíblia diz, não é o que eu digo não. A Bíblia diz aquele que paga. Aleluia. Agora, meu irmão, o sistema, meu irmão, segue as pessoas. É terrível, irmão. Massificamente da pessoa, para a pessoa não acreditar no que está escrito. Isso é terrível. Terrível. E essa luta é uma luta interior. Porque você vê tanto milagre, diz que isso não acontece na minha vida, meu Deus. Forte demais até. Aleluia. Você tem que acreditar na palavra. Amém. Você tem que fazer igual aquela mulher. O que é que a mulher estava faz o quê? Justiça a minha causa. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém. Faz justiça a minha causa. Aleluia.